Beleza, a gente vai falar hoje então, nas segundas-feiras, a gente sempre fala sobre montar um treino ginástico, né? Como montar esse treino ginástico. E esse treino ginástico que a gente vai montar hoje é do exercício de pistol, né? Então a gente vai fazer um movimento de pistol. E aí a classificação que a gente vai, né, focar mais é para iniciantes. Então a gente vai tomar bastante cuidado com a base do movimento, tá? Então eu vou montar com vocês do começo até o final na parte de individuais. Então assim, na consultoria online ou no personal, dá para vocês fazerem dessa forma. Nath, só pode ser feito dessa forma? Não, é só um norte para vocês se basearem como montar, tá? Que critérios que eu uso para vocês conseguirem assimilando bem o conteúdo para vocês passarem para os alunos de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que for surgindo, vai me falando, tá? Nem que eu não consiga responder na hora, mas aí eu respondo depois um tempinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa eu sempre divido o treino em mobilidade, ativação, core, educativos e rendimento. O que acontece? Na parte de mobilidade, eu dou um foco maior para ganho de mobilidade, né, das articulações que vão ser necessárias lá para aquele movimento, especificamente para aquele movimento. Na parte de ativação, também, a gente já vai ajudar no fortalecimento e na ativação, né, da musculatura e da articulação para o movimento que vem o seguinte. Core eu passo para todos, mas aí você pode pensar, Nath, para que você quer trabalhar core no movimento de pistol, por exemplo? Eu sempre trabalho core independente se é né, um exercício mais para os membros inferiores ou para os superiores, porque a força sempre tem que vir do centro para as extremidades. Então, se você tem um controle de core bom, automaticamente o seu pistol também vai melhorar, tá bom? Então, isso vai ir ajudando um pouco também a vocês entenderem. Depois, a gente trabalha educativos, especificamente porque eu quero melhorar o adquirido daquele aluno. Então, por exemplo, aqui eu estou com enfoque em alunos iniciantes. Então, esses alunos iniciantes, eles precisam de uma base melhor do movimento antes da gente começar a colocar muito volume. E depois o rendimento seria para como se fosse um oddzinho dentro desse movimento. Então, eu quero medir a performance dele dentro desse movimento, tá bom? Então, só para vocês entenderem de forma geral como que funciona. E agora eu vou falar cada um deles, como eu faço para escolher, beleza? E direcionar cada um, quais critérios que eu uso. Então, para mobilidade, eu vou levar sempre em consideração a articulação que o movimento, né, acaba sendo envolvida lá e também a similaridade com o movimento. Então, assim, articulação envolvida, a gente está falando de pistol, certo? Então, vai falando aí para mim, enquanto eu vou dando segmento aí, mas vai falando para mim sem medo de errar, sem nenhum problema. É importante que a gente tenha essa troca aqui. Quais articulações que são envolvidas no movimento de pistol, por exemplo? Então, eu vou fazer um movimento lá de pistol, vou até fazer um movimento que às vezes tem gente que me acompanha que ainda não está totalmente inserida na área, não lembra os movimentos. Então, o pistol é esse movimento aqui, certo? Então, fala para mim quais articulações que estão envolvidas no movimento lá do pistol, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, acho que o Vinícius já me respondeu. O Vinícius colocou joelho e tornozelo. Foi o único corajoso que por enquanto colocou. É isso aí, Vinícius. Beleza. É exatamente isso. Joelho, tornozelo e também quadril. Isso aí, Jonas. Um complementou o outro. Muito bem, galera. Então, a gente trabalha tornozelo, joelho e quadril. São as principais articulações envolvidas dentro do movimento do pistol lá. Beleza? Tornozelo, joelho e quadril. A Tati respondeu. Quadril também. Mobilidade de tornozelo. Coisa que eu não tenho. Quadríceps. Isso são as outras coisas. Mas, tipo, eu digo diretamente de articulações.
Então, primeiro eu falei sobre as articulações que são envolvidas. As articulações são tornozelo, joelho e quadril, são as principais articulações envolvidas. Beleza. E aí agora, similaridade com movimento. O que significa isso? Às vezes as pessoas confundem. Similaridade com movimento é o que o movimento faz. Então, que ele precisa ter esse ganho. Então, no tornozelo lá, pensando no tornozelo especificamente, sem pensar nos outros por enquanto. Pensando no tornozelo, que movimento que no pistol vai ser necessário, né, eu adquirir para trabalhar essa mobilidade aí? Pensa aí, primeiro me manda do tornozelo só, tá? Então, qual é o movimento que o tornozelo precisa fazer, né, para ele melhorar o meu pistol, né, para ficar mais fácil de fazer esse pistol aí? Bora lá, responde aí, meu povo. A Adri tinha respondido também o quadril aqui no YouTube. De flexão. Deixa eu ver quem respondeu aqui. Brandão Conte, acho. E Vinícius flexão também. Então, é isso mesmo, é a dorsiflexão, né? Então, a gente precisa ganhar esse movimento aqui, né? Então, a gente precisa melhorar esse movimento e não o movimento lá de pontinha do pé. Então, esse é um dos movimentos, beleza. Esse foi do tornozelo. Depois, o joelho, o que a gente precisa fazer? Esse é bem óbvio, né? Então, flexão ou extensão de joelho? A gente precisa fazer uma flexão de joelho. E quadril também. Então, que movimento que a gente tem que usar para o quadril? Também a flexão de quadril. Então, o que a gente tem que pensar? É dorsiflexão de tornozelo, flexão de joelho e também flexão de quadril. Então, qualquer mobilidade que envolva isso vai me ajudar no pistol, certo? Vocês estão me escutando bem ainda, galera? Porque agora começou a apertar a chuva aqui. Raoni, acho. Raoni Aquino. Raoni, não está totalmente errado, viu? Você falou da extensão, não é totalmente errado. É que entre a força a gente usa mais extensão na hora de subir. A gente usa mais na parte de força, tá? E não na parte, realmente, não precisa de uma extensão tão forte, mais flexão. Beleza? Tá muito barulho, né? Calma aí. A chuva agora deu uma apertada. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa, galera. Segura aí as pontas. Só um minuto. Isso é a chuva. Aqui também estava bem abafado ontem, mas aí hoje deu uma apertada. Eu acho que eu vou fazer uma coisa que vai dar certo, para vocês me escutarem. Pelo menos quem está no YouTube. Tá dando para ouvir? Vê se fica melhor com o fone, ó. Agora sim acho que fica melhor, não fica? Vê aí, galera, me responde para eu ir ajudando vocês aí. Aí assim que a chuva der uma amenizada, eu tiro. Porque tá bem chuva de verão mesmo, aquela pancadona e depois para. Hoje eu não tô com meu fone, senão dava para fazer também. Beleza, então a gente falou sobre a parte de mobilidade. Abafou o barulho pelo menos? Beleza. Então,
A gente falou sobre a parte de mobilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de mobilidade de tornozelo. Nath, poderia ser sobre mobilidade de quadril ou de joelho? Poderia, sem problema nenhum, tá bom? Então a gente vai primeiro trabalhar a do tornozelo, beleza? Então, calma aí que eu vou lá para trás. A gente vai trabalhar essa daqui, ó. Lá o tornozelo e puxou. Beleza? Então, como a gente falou, né, acaba atrapalhando, a gente vai trabalhar o movimento de dorsiflexão. Então, é esse movimento que a gente precisa adquirir, é o movimento que eu coloco lá para a gente trabalhar. Deixa eu colocar para cá. Aí. Eita, nós. Aí. Beleza. Outra coisa agora que a gente tem que pensar. Tá bom, a gente viu a mobilidade. E ativação? Eu normalmente coloco ativação... Calma aí, rapidinho. Só faz um pouquinho o nó dali, ó, para eu trazer o celular um pouquinho mais para lá, daquela extensão. Aquela extensão, tenta desfazer um pouquinho só do... Para vocês ficarem... Pode tirar um pouquinho, não tem problema. Pode tirar. Não, mas desenrola ela um pouco para mim, por favor. Porque tá vendo que tá puxando? Pode tirar, não tem problema. Calma aí, que hoje tá difícil. É chuva, é frio, é muita coisa acontecendo. Aí só um pouquinho já dá. Isso, aí pode pôr, pode pôr. Aí, agora a chuva deu uma amenizada, acho que agora dá para escutar. Beleza, então a gente vai falar sobre agora a ativação. A ativação também eu gosto de usar, a mesma articulação que eu usei na mobilidade, eu gosto de usar também para ativação. Poderia ser de joelho, poderia ser de quadril? Poderia, não tem problema nenhum. Se você usou articulação de joelho, use a articulação de joelho também na parte de ativação. O que também eu coloco para levar em consideração aí? A mesma coisa da mobilidade. Então, quais são as articulações envolvidas e também a similaridade com o movimento. Então, qual que é a mobilidade que eu preciso ganhar e também a ativação que vai me ajudar, né? Então, a ativação que poderia me ajudar seria fortalecimento de tibial, por exemplo, né, que é a parte da frente. Poderia ser também fortalecimento de gêmeos, unilateral ou não, e também propriocepção. Então, o lance da propriocepção ajuda muito no sentido do aluno entender qual é o ponto de equilíbrio que ele tem que usar, tá bom? Então, isso vai ajudando ele a melhorar o movimento dele de forma geral. Mas hoje eu vou passar para ele, para esse aluno aqui, por exemplo, o gêmeo simultâneo. Então, vou lá atrás e vou fazer o gêmeo simultâneo. Junta um pé no outro, sobe, desce, encosta, volta. Desce, encosta, volta. Nath, poderia ser negativo aqui, ó, nas duas anilhas? Poderia, não tem problema nenhum. Qual que é o volume que eu usaria? 2 de 10. A gente tem que pensar que a gente quer ativar a musculatura, não fadigar de uma maneira geral. É para ativar, tá bom? E também faria 2 de 10 do unilateral. Então, eu faria com os 2 pés e depois com um só. Nath, por que você faria gêmeos unilateral e gêmeos simultâneo? Eu gosto de fazer tanto um quanto o outro exatamente porque no pistol a gente tem, né, é um movimento unilateral, então é interessante que a gente use isso também. Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela tem uma compensação muito grande de musculatura. Então, ela quer fugir de uma lesão que ela tem na perna direita e vai para a perna esquerda, tá bom? Acaba fortalecendo muito a perna esquerda e a perna direita fica fraca, certo? Agora acho que ficou melhor do que nunca o som. Agora a chuva deu uma abaixada. Ok, então a gente já falou da mobilidade e da ativação, isso tudo primeiro para treinos individuais. Então, consultoria e também
para o personal, por exemplo, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre core. Então, no core, também eu vou levar em consideração, eu tenho que pensar muito assim, o que o aluno precisa aprender, né, adquirir ou aprimorar. Então, assim, ele tem que pensar, similaridade com o movimento também, óbvio, porque se é um movimento que eu preciso estar mais em forma de arte, eu vou fazer um movimento que precise mais disso, ou mais rolo, ou mais contração de glúteo, então eu vou usar exatamente o que vai me ajudar lá no movimento específico do pisto. Então, especificamente no movimento de pisto, tá? Eu posso usar qualquer força, né, que seja sempre do centro para a extremidade. Isso vai ajudar muito, principalmente na força explosiva de quadril, tá? Então, essa extensão forte de quadril vai ajudar lá no pisto. Então, isso pode ser usado como critério para, eu quero usar esse fortalecimento ou aquele fortalecimento porque vai me ajudar na explosão de quadril ou porque vai me ajudar no controle do centro para as extremidades. A gente tem que saber sempre o porquê que a gente está usando aquele tipo de movimento, aquele tipo de exercício, certo? Então, aqui a gente vai fazer 3 séries de 10 do sit-up primeiro. Então, vocês estão conseguindo me ver aqui? Acho que tá. Vou baixar um pouquinho. Então, 3 de 10 do sit-up normal. Ó. Estende e volta. Só que o sit-up da ginástica, que eu sempre passo, é sempre saindo do rolo. Então, ó, pé fora do chão, escápula fora do chão, joelho estendido. E aí, toca lá o pé, sem o pé tocar o chão. Tá bom? É um pouquinho diferente do que a gente usa lá no cross, tá? Mas ele vai dar um controle maior do movimento. Beleza. 3 de 10. Depois, 3 de 20 elevações pélvicas. Então, lembra que eu falei? Uma contração de glúteo e extensão de quadril forte. Tá vendo? Flexão, extensão forte, contrai o glúteo. Beleza. E uma prancha também. Então, a gente vai fazer uma prancha ventral. Lembrando que é para aluno iniciante. Então, não adianta falar que você vai deixar seu aluno 1 minuto e meio aqui. Certo? A gente vai deixar cerca de 20 segundos aí. 3 séries de 20. Tudo isso pensando num volume que é para iniciante. Então, se a gente colocar um volume muito alto, se esse treino fosse para alunos avançados, eu já poderia colocar possivelmente um core que também fosse um pouco mais avançado. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai para a parte dos educativos. Na parte dos educativos, a gente vai pensar na similaridade com o movimento e levar em consideração também o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Então, se ele não tem o controle daquele movimento, ele vai ter que adquirir. E se ele já faz o movimento, ele vai ter que aprimorar. Tá bom? Então, beleza. A gente vai começar primeiro por um movimento de vela e agachamento, saindo do step. Então, eu coloquei aqui 4 anilhas, né? 2 e 2 de 10. O ideal é que fosse anilhas de 20. Tá bom? Para ficar um pouquinho mais alto para o seu aluno. Mas aqui é só para vocês conseguirem visualizar. Tá bom? Então, como que vai funcionar esse movimento aí? Estou conseguindo ver se vocês estão me vendo no total. Tá, beleza. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um movimento de vela, que nada mais é do que um meio rolamento. E na hora que eu subir, eu tenho que não ficar apoiado. Meu aluno tem que tirar o quadril lá do colchonete e ficar agachado. Então, ele vai lá para trás e fica agachado. Ó. Meu quadril não está no colchonete. E fica agachado. Lembrando de estar com os pés o mais próximo possível. O meu joelho pode ir um pouquinho para fora, se o aluno, né, Nath, eu não consigo ficar agachado sem meu joelho ir um pouquinho para fora. Tudo bem, não tem problema. Mas que o pé dele esteja o mais próximo possível, quanto ele conseguir, tá bom? E a gente vai fazer 4 séries de 5. Galera, para mim aqui
vocês vendo, parece que, nossa, que fácil isso daí, Nath, né? Nem qualquer aluno vai conseguir. Eu te garanto que não. Tem muito aluno que vai ter dificuldade disso, principalmente os que têm, né, pouca mobilidade de tornozelo ou de quadril, tá bom? Então, isso vai ajudar bastante o seu aluno aí. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai parar 5 segundos no agachamento e depois parar 5 segundos no movimento de fechamento. Então, a gente vai estender o joelho e subir. Então, daqui, ó. Parar 5 segundos lá embaixo. E depois, mão no chão. E 5 segundos com a perna estendida. Nath, meu aluno não consegue colocar a mão no chão. O Alessio está falando. O Alessio é meu aluno de personal e de consultoria online. Ele falou, não é fácil não, porque ele faz na planilha dele. Aí, ó, tá vendo? A voz da razão falando aí. Então, esse movimento vai dar para o seu aluno trabalhar um pouquinho de mobilidade, tanto de tornozelo quanto de quadril, e depois, na extensão, que é o segundo movimento, trabalhar um pouquinho de mobilidade de posterior, ok? Tá bom, então sempre eu estou falando para vocês o porquê de cada coisa. Coloquei isso, por quê? Tal. Fiz outra coisa, por quê? Tal. Beleza. Também 4 séries de 5. E depois, 4 séries de 5, por exemplo, o lunge reverse. E aí eu vou parar na posição de pistol e ficar 5 segundos. Nesse primeiro estímulo, para alunos iniciantes, o ideal é que ele faça com um elástico. Então, aqui, ó. Ele segura lá com um elástico. Deixa eu colocar vocês mais para cá, senão vocês não vão conseguir me ver. Um elástico. Certo? Aí ele vai fazer lunge. Vai deixar o peso chegar lá no calcanhar. Então, eu vou encostar o calcanhar lá atrás e ficar em posição de pistol por 5 segundos. Beleza? Mesma coisa para o outro lado, 4 de 5. Então, eu encosto o joelho no chão, depois eu tenho que encostar o calcanhar e tenho que deixar o pé inteiro encostado. Tem aluno que vai precisar de um elástico bem forte para conseguir fazer isso. Só que o ideal é que ele tente manter essa posição fechada. Se ele ficar com o tronco lá para trás, na hora que ele tirar o elástico, ele vai cair. Então, o errado, tá? O que não é para você ver no seu aluno aí. Não é para ele fazer isso daqui, ó. Tá? Ele tem que estar na posição lá para frente, como se ele não precisasse do elástico. Beleza? Então, 4 de 5 para cada perna, pausando 5 segundos aí. Aí a gente vai fazer a vela pistol position, saindo lá do step ou das duas anilhas lá de 20, uma do ladinho da outra, formando 4. Então, eu vou fazer a vela e do mesmo jeito que eu fiz o agachamento, agora eu vou fazer o movimento de pistol position, tá? Então, daqui, vai lá atrás e fica na posição de pistol, sem encostar no colchonete. 5 segundinhos. Beleza? Então, eu fiz. É errado tirar o calcanhar, a Jaque está me mandando. Sim. Então, assim, ó. Sim e depende, na verdade. Então, eu vou explicar o porquê que é errado tirar o tornozelo lá, né? Tirar o tornozelo lá. Por falta de mobilidade de tornozelo, acabar tirando o calcanhar lá do chão. Quando eu tiro o calcanhar do chão, meu joelho acaba sofrendo uma pressão muito forte. Fica muito forte a pressão lá na parte da frente do joelho, na parte da patela. Então, isso vai ser lesivo para o seu aluno. Tá? Então, ele não consegue encostar o calcanhar de jeito nenhum. Então, ou ele vai ter que agachar menos para ele conseguir manter o calcanhar no chão, ou ele vai ter que usar uma ajuda aí, tá? Dar uma roubadinha. Lembrando que, assim, a gente está falando isso pensando em qualidade de vida, tá? Então, pensando em lesionar menos o nosso aluno e prevenir as lesões e no movimento correto,
Agora, em campeonato, Nath, se eu fizer um pistol e tirar o calcanhar e estender joelho e quadril no final antes de tocar outra perna, é válido? Sim, é válido, tá? Mas o preço que se paga por isso, a gente tem que pensar se realmente vale a pena, tá? Mas para o nosso aluno sempre tentar chegar no objetivo do movimento perfeito lá, que é o com o calcanhar no chão, tá bom? Óbvio que assim, ó, esses movimentos, pedir para o seu aluno fazer ou descalço ou de tênis, tá? Por quê? Porque ele vai precisar de uma amplitude boa mesmo para encostar. Por exemplo, aqui, ó, esse meu tênis. Ele é um pouquinho mais baixo na parte da frente e um pouquinho mais alto na parte de trás. Isso já vai me ajudar um pouco. Então, tem gente, por exemplo, que só consegue fazer pistol de sapatilha. Nath, é errado? Não, em campeonato é válido, mas o ideal é a gente ganhar essa mobilidade para a gente não precisar mais de sapatilha, tá bom? Então, o ideal é a gente colocar o nosso corpo para se movimentar aí, tá bom? Então, acho que é isso, já que você tinha perguntado, né? Qual coisa, me fala aí. Ok, então, fiz o lunge, agora a gente está falando do terceiro movimento aí. Do quarto movimento a gente falou, que é da vela com pistol. E agora a gente vai para o último que eu passaria para esse aluno individual aí. 4 séries de 5, de closet squat, então, movimento do agachamento fechadinho. E aí eu faço o pistol position com o bend. Então, esse daqui, ele só vai e volta a perna. Então, posso falar para o meu aluno segurar com as 2 mãos ou uma só, como ele achar melhor. Mas eu vou agachar com os 2 pés bem fechadinhos e aí tirar uma perna. Beleza? Aí tira outra. Tá bom? Ou ele pode segurar com as 2 mãos e tira uma perna, tira outra. Como ele achar melhor. Tá bom? Então, 4 séries de 5 para cada lado. Então, são 10 no total. Beleza? Isso vai ajudar também bastante o aluno aí entendendo essa fase de estar no movimento amplo, tá? Pode ver que todos eu forcei a máxima amplitude. Óbvio, para o seu aluno, talvez a máxima amplitude dele, com o calcanhar no chão, seja um pouquinho mais alto, né? Aquele agachamento um pouquinho mais alto, mas não tem problema, tá bom? E no rendimento, o que eu faria? Eu normalmente no rendimento coloco ou um EMOM ou uma RM. Então, um EMOM, eu vou trabalhar um volume que fique confortável para ele fazer dentro desse 1 minuto e que sempre sobre um pouquinho de descanso. Eu quero trabalhar a técnica dele, eu não quero que ele faça de qualquer jeito só para ser repetição válida. Então, eu quero que ele tente fazer esses 12 a 16 movimentos, então depende muito do aluno aí, mas é importante que se o aluno começou fazendo 12, ele termine fazendo 12, 6 para cada perna. Ou se ele começou fazendo 16, ele vá fazendo 16 até o 5º minuto aí. Então eu faria um EMOM de 5 minutos, de 12 a 16 movimentos, com adaptação. Então, como a gente está falando de alunos iniciantes que provavelmente ainda não conseguem fazer pistol, ou se faz tem algumas falhas, eu vou querer que ele faça quebrando a paralela, com o calcanhar no chão, e nem que ele tenha que usar uma adaptação. Então, a adaptação pode ser ou com o calcanhar na manilha, lá agora sim a gente adapta um pouquinho porque a gente quer aumentar o volume. Então, coloca o calcanhar na anilha, isso vai ajudar para quem tem muito encurtamento de tornozelo, já vai ajudar. Para quem, por exemplo, consegue manter o calcanhar lá no chão, mas na hora de estender não tem força para estender ainda. O elástico pode ajudar bastante, então, aqui, ó, a pessoa desce e sobe, tá bom? Sem encostar a outra perna lá, beleza? E também aquele adaptado que a gente pode colocar a pontinha do pé atrás do tornozelo. Então, a gente vai colocar aqui, agachar e subir. Sempre quebrando a paralela. Tá bom? Então, dessa forma, o seu aluno vai conseguir fazer um rendimento
ir trabalhando a mobilidade, a consciência corporal, neural, preparando a musculatura dele para ele conseguir cada vez adaptar menos. Bom, tudo isso a gente falou de individuais, né? Aulas individuais, aulas mais focadas para a deficiência de cada aluno específico. Agora, a gente está falando de aula coletiva. Aula coletiva eu tenho que, sim, saber o que eu quero daquele dia, né? Então, por exemplo, nesse dia eu quero lapidar a base. Então, eu passaria essa progressãozinha aí para os meus alunos, tá bom? Não, hoje eu quero trabalhar, colocar mais foco em ganho de força, então eu vou trabalhar outros educativos, tá bom? Esses daqui seriam para alunos iniciantes. Mas, Nath, como que eu vou fazer alunos iniciantes, sendo que dentro da minha sala que tem 20, nessa aula do meu box tem 20 alunos. E 15 são iniciantes, vamos fazer o contrário. 15 são avançados e 5 são iniciantes. O que eu faço? Tá? Então, eu vou exatamente explicar para vocês como eu faria uma aula dessa. Então, na parte de mobilidade e aquecimento que a gente tem lá na parte, né, normal do OD, eu colocaria mobilidade e aquecimento, o que eu fiz com o aluno. Por quê? Que eu tenho que tomar muito cuidado, que depois do aquecimento já vem a parte técnica. Então, eu dou um enfoque maior para o aquecimento dos movimentos que eu vou usar lá na parte técnica. Nath, então eu não posso usar o movimento que eu vou usar lá no OD? Pode. Mas cuidado para você não ficar pensando. Eu vejo muito isso acontecer. Às vezes o aquecimento, a pessoa está tão preocupada em fazer uma ligação com o OD, com o que vai ter no OD. E esquece que tem uma parte técnica aqui no meio. Então, antes da parte técnica, já vem direto o aquecimento. Então, não é muito mais fácil você fazer um aquecimento específico para a parte técnica e depois fazer lá um pré-OD. Então, depois no OD, vamos supor que vai ser uma Isabel, 30 snatches. Certo? Tá, beleza. Aqui você não precisa especificamente colocar nada lá do coisa. Se quiser colocar, não tem problema. Mas não é muito mais fácil fazer um aquecimento específico para a técnica e depois, antes aqui, fazer depois um só com a barra, deixar uns 5 minutinhos para o aluno fazer uns 5 movimentos só com a barra, fazer uma progressãozinha de carga. Eu acho que é muito mais fácil, tá bom? Beleza. Então, aí na mobilidade e aquecimento eu faria a mesma coisa, então faria 30 segundinhos aí de ankle wall, que é aquele lá que a gente fez aqui no hack, com o pé, para ganhar lá a dorsiflexão, beleza? Então, 30 segundinhos para cada lado. Depois, eu faria os gêmeos, pode ser os gêmeos simultâneo mesmo, e poderia também, não precisaria fazer, mais gêmeos unilateral. Poderia ser outra coisa, então poderia ser um step up, por exemplo, subindo lá na caixa. Certo? Isso vai ajudando também o aluno a entender. Beleza, parte técnica. Eu faria exatamente igual eu fiz os educativos dos individuais. Só que Nath, como eu falei, tem 15 alunos meus que são avançados e 5 só que são iniciantes. Beleza. Eles serem avançados no sentido de fazer o movimento não significa que ele não cometa algum desses erros, que ele consiga fazer todos esses movimentos bem, tá bom? Então, não tem problema nenhum você passar, eu passaria para todo mundo exatamente igual tá aí. O que eu faria, às vezes, adaptar menos. Então, a pessoa que está fazendo com elástico, se você conseguir fazer sem elástico, para os avançados lá, faz sem o elástico. Mas eu faria o mesmo movimento. E como eu faria? Eu gosto sempre de fazer com comando. Então, não as 4 séries de 5, porque aí fica muito extensa, mas eu faria uma série de 5 de cada um. Então, com o comando lá, 1, todo mundo faz a primeira repetição. Eu acho que isso acaba ajudando bastante o aluno não dar aquele migué, sabe? Porque senão acaba que os alunos avançados, que eles acham que sabem, né, fazer e está perfeito já o movimento, eles não precisam daquele estímulo. E, na verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Então, faria tudo com comando e depois deixaria um emãozinho para cada um fazer o máximo que conseguir. Então, esses 5 alunos que são mais iniciantes, que não conseguem fazer pistol, eu faria esse estímulo de adaptação, com o pé, ou com a anilha, ou com elástico. Para quem já faz pistol, beleza, poderia fazer o mesmo volume até, só que pistol.
sem adaptação. E para quem já é bem avançado e consegue fazer com sobrecarga, faria com sobrecarga esses EMON de 5 minutinhos. Tá bom? Então você consegue trabalhar a técnica, o rendimento, mesmo que seja para alunos que estejam numa aula coletiva, tá? Então, às vezes eu vejo que alguns coaches, eles têm dificuldade com isso, né? Quando é para a técnica mais simples, né, assim, vamos dizer assim, mais base, que cuida da base, eles têm medo de passar para os alunos mais avançados. Mas eu te garanto que, principalmente, os movimentos ginásticos, os alunos mais avançados não é porque, às vezes, eles têm controle de fazer o pistol, beleza, mas, às vezes, eles estão sobrecarregando alguma coisa. Então, por não ter mobilidade de tornozelo. Então, é importante fazer todos esses estímulos. Não vai morrer. Trabalhar técnica nunca vai ser demais. Eu, por exemplo, eu faço pistol desde sempre e eu continuo trabalhando a parte lá do pistol adaptado, às vezes, fazer um pouquinho mais de educativos, eu faço, não tem problema nenhum. Isso não me faz mal nunca, sempre vai me fazer bem. Tá bom? Então, galera, é isso hoje que eu tenho para falar para vocês. E aí vamos ficar aí mais 2 minutinhos, 2 ou 3 minutinhos, para ver se vocês querem tirar alguma dúvida de algum aluno, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Perdi o começo e queria saber essas técnicas de pista. O próximo objetivo, aprender esse movimento. Wesley, basicamente esses educativos são bem de iniciantes, como eu falei. Você ter perdido não tem problema, porque eu não deixo salvo aqui no Insta, mas eu deixo lá no YouTube. Então, hoje eu mando lá para a edição arruma e coloca, disponibiliza lá. Então, provavelmente, ou amanhã, ou na quarta-feira, ele já está lá disponibilizado no meu canal do YouTube, tá bom? Então, é youtube.com/ginatics, igual está escrito aqui no Instagram. Que aí você acha não só essa, como todas as lives e todos os conteúdos que eu posto aqui no Instagram também. Tá bom? Então não tem problema você ter perdido, mas é bom você falar isso, que o seu próximo objetivo é aprender esse movimento, porque às vezes a pessoa, eu falo muito isso para os meus alunos, assim, às vezes o aluno fala, eu recebi até uma mensagem esses dias, acho que no Insta, que a pessoa, eu quero fazer bar muscle up, eu quero fazer bar muscle up, eu quero. O que você acha que eu tenho que fazer para melhorar meu bar muscle up? Aí, beleza. Aí eu entrei na rede social, né, da pessoa e eu vi que a pessoa quase não fazia pull-up, né? Passava o queixo muito e assim, faziam poucas repetições, não tinha volume de pull-up. E aí, às vezes, é isso, entendeu? Às vezes a pessoa tá querendo colocar um passo lá na frente, não tem nenhum problema em ela querer fazer bar muscle up, mas ela tem que entender que é um processo, né? Então, assim, as pessoas se preocupam muito com o handstand walk, o bar muscle up, o ring muscle up, e às vezes não dão muita bola pro pistol, né? E é tão importante quanto, na verdade. Esse fim de semana, eu irei realizar o sonho de fazer o primeiro bar muscle up. O Wesley falou que esse fim de semana ele realizou o sonho dele de fazer o primeiro bar muscle up e a dica mágica de colocar a calça molhada ajudou muito, né? Para quem não sabe, é a dica que eu dou pro bar muscle up, né? Tem mais aprofundado lá nas redes sociais, mas basicamente que é colocar a calça molhada, que a gente tem que fazer isso lá no ar. Mas que bom que te ajudou, fico feliz, Wesley. Porque uma pessoa, parâmetros normais, não consegue fazer pistol. O Brandão coach perguntou. O que acontece, Brandão? Pessoas, né, que geralmente não têm dificuldade, porque todo mundo vê o pistol como um movimento que não tem um grande grau de dificuldade, né? Então eu teria, na verdade, que ver se for algum aluno seu, alguma coisa, se você quiser me mandar depois lá por inbox, pode me mandar. Que aí eu preciso realmente ver o que é, tá? Às vezes a pessoa não consegue fazer por mobilidade, às vezes a pessoa não consegue fazer por força. Eu tenho uma aluna que ela fez planilha de mobilidade comigo, de pistol comigo, e ela tinha uma mobilidade maravilhosa,
tipo de tornozelo, joelho, quadril, beleza. Ela tinha muita força, a bicha era forte que nem um touro e não conseguia fazer pistol. Tipo, nunca tinha conseguido fazer pistol. E aí a gente foi ver que era uma questão mais de ajuste neural. Ela não tinha noção, ela fazia pistol muito bem de um lado, mas do outro lado não. Né? Então, a gente teve que fazer um ajuste lá, né, de fortalecimento e saiu. Então, assim, eu preciso realmente visualizar. Se você quiser me mandar depois lá pro DM, pode me mandar. Tá bom? Bom, é isso, meu povo de Deus. Desculpa aí pelos trancos e barrancos do começo, do som, a chuva, fio, tudo, tudo dando errado. Mas é isso, tá bom? O mais importante é que a gente conseguiu dar continuidade aí. E eu vou ver o que está acontecendo aqui com o microfone depois, porque desde a aula passada tá meio estranho esse microfone. Aqui hoje acabou ficando pior por conta da chuva. Agora parou de chover, ó, vocês me escutam bem. Beleza? Valeu, galera. Então, até quarta-feira. Quarta-feira tem a live com a Bárbara, que é a fisioterapeuta, que ela colabora, né, na aula e fala sobre... A gente vai falar sobre analgesia sem analgésicos, né? Então, o que significa isso? A gente prevenir, fazer a prevenção da articulação, da lesão, sem, né, usar analgésicos, né? Então, tirar os analgésicos da nossa vida e começar a saber o porquê, entender de onde a dor vem. E dessas quarta-feira em específico, a gente vai falar sobre cotovelo, que é um dos problemas, né, aí que os crossfitters encontram, né? Então, tem muito aluno nosso que vai se queixar de dor no epicôndilo lá, né? Que são as epicondilites lá, tanto lá fora quanto a parte medial, enfim. E aí, da quarta-feira, então, não percam, beleza? Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui até o finalzinho. E é isso. Valeu, galera. Fechou.